Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. No episódio de hoje, a gente vai falar com os mentores do G4. Esses que estão praticamente desde o começo, conversando com 50 a 100 executivos, normalmente presidentes de empresa, sobre os seus problemas, sobre o seu dia a dia. E o papo vai ser demais porque a gente vai conversar sobre quais são os principais problemas, o que são as perguntas que são recorrentes e mais feitas. Então, a gente está aqui hoje com Dennis Wang, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, tá aqui presencialmente, né? Um dos primeiros podcasts que você gravou no Excepcionais foi comigo e Verdade. É bom estar aqui ao vivo e ver a evolução que tá aqui a empresa. Já a terceira versão já, porque foi a primeira áudio, a segunda foi lá em casa e agora aqui na Podfact. Bacana, parabéns. E Julian Antonioli, que também é mentor do G4 e tá aqui com a gente. Conta aí um pouco, cara, de você também pra galera, se já teve aqui no episódio da segunda versão, que foi pós... Tem um tempinho. Foi no escritório, Tem foi um na tempinho minha que casa. foi lá na sua casa, né? Pertinho de casa lá também. Super bacana. E super legal ver aqui, o estúdio ficou super legal, parabéns. Valeu. E muito engraçado que naquela primeira participação, o que a turma mais lembra é do diacho do carro que eu montei, do Cobra. É e todo mesmo? mundo fala assim, pô, porque eu vi o negócio do carro que você montou lá no Excepcionais e tal, não sei o que. Então, Esses assuntos falamos um monte vendem, né? de coisa e tudo que a galera lembra é o Foda, carro. cara. É igual aquelas histórias quando você fala assim, cara, gastei uma semana fazendo um post foda, todo mundo caga. É aquele dia que você faz em meia horinha, rapidinho, bomba, cara. É absurdo, né? Mas muito legal estar aqui. Super legal poder trocar com a turma de novo. Julian, dá um overview rápido aí de você, pra quem ainda não te conhece, quem é novo aqui, o que você tá fazendo hoje em dia? Não, hoje, eu sou um pouquinho mais velhinho que vocês, né? Fiz já algumas coisas antes, montei uma empresa de software, né? Que acabou ficando grande, foi global, a gente acabou vendendo o negócio para SAP. Me aventurei no mercado de e-commerce entre 2012 e 2014, né? A gente montou um projeto de consolidação na área, que a gente acabou depois vendendo para um estratégico no finalzinho de 14. E de lá para cá eu sou um sócio, fundei a Audas, né, que é a nossa consultoria. A gente lá trabalha em 4 pilares, essencialmente, na parte de planejamento estratégico, governança, operações e capital. E eu sou investidor anjo em tech, comecei a fazer os primeiros investimentos lá em 2014, por aí. Inicialmente por uma questão de ideologia, eu achava que tinha ganhado dinheiro com tecnologia e daí tinha que ajudar a galera que estava vindo a conseguir investimento, né. Para mim, que começou em 2000, nos anos 2000 com empreendedorismo aqui em tech, cara, o mercado se transformou em 20 anos. O que existe hoje de você acessar anjo com uma puta facilidade, acessar outros empreendedores fazendo investimento com baita facilidade, não existia. Isso não existia nos anos 2000, estava começando nos anos, ali na década de 2010 e hoje está super evoluído. Então, comecei por uma questão de ideologia, já devo ter feito uns 50 investimentos, assim. Aí o negócio começou a dar certo e virou uma estratégia de investimento. Então hoje eu me divido essencialmente na atuação da Audas, como conselheiro em algumas empresas e como investidor anjo no segmento de tech e como mentor lá no G4, onde eu sou um dos mentores convidados. Animal. E vários exits já, né? Teve recente também. Já, alguns exits, né? Então, tipo, dos 50 investimentos já... Vamos dizer que tiveram 10 exits, 6 bem-sucedidos e 4 write-offs. O write-off é um exit também, de certa forma, Total. né? Então, tamo lá, tamo na curva, vamos ver como é que estão os outros 40. Mas tá bom, até agora tá bom. Não, so far, so good. Tô melhor que os VCs, posso cobrar a taxa de ADM de mim mesmo maior do que 2%. Tá melhor que a Tiger, digamos assim. Tô um pouquinho melhor que a Tiger, né? Depende, né? A Tiger pré-último trimestre, né? Ou pré-último trimestre, os caras estavam arregaçando e eles no último trimestre aí tomaram um capotaço. Pois é. E aí, Denis, e tu? Conta aí um pouco da sua história. Bom, hoje eu tô como investidor anjo, eu faço poucos, mas alguns investimentos. Tô fazendo mais conselho, advice, né? Além de dar aula e mentoria lá pelo G4. Mas o pessoal me conhece mais pelo que eu fiz antes, né? Então eu fui VP do Nubank, a gente trabalhou junto lá, de 2017 a 2020, que foi quando a empresa cresceu muito, né? De 2 milhões para 20 milhões de clientes, de, sei lá, 350 funcionários a 2.500 funcionários, mais 4 mil terceirizados. Então cresceu muito, foi de um produto para multiprodutos, de um país para multipaíses, né? Então foi uma experiência bem bacana. E como VP de operações eu cuidava do cliente do momento que ele se cadastrava no aplicativo até quando ele dava lá, né, caía na cobrança. Então tinha times de operações, mas também tecnologia, produto,
né, analistas e outras funções lá que reportavam para mim. E antes disso, a gente também, né, trabalhou relativamente perto, lá próximo, foi na Easy Taxi, né, em que eu fui co-CEO, entrei no primeiro aporte de investimento, juntei com o Thales, onde conheci o Thales Gomes do G4, e fiquei lá até a gente fazer a venda da empresa em 2017. E aí foi um modelo completamente oposto do Nubank, né, que foi escalar muito rápido, muita operação, a gente foi para mais de 30 países em 2 anos, então foi uma experiência super bacana, especialmente por colocar um serviço dentro do aplicativo. Provavelmente foi o primeiro que as pessoas usaram aqui no Brasil. Total, animal, puta experiência. E agora no G4, pô, a gente já deve estar completando o quê? Aí você foi o primeiro mentor, né? Foi o primeiro, participei do MVP. Você participou da primeira turma já? Primeira turma. Cara, Então... como é que mudou de lá pra cá, assim, as mentorias? O que você vê de diferença do que a gente faz hoje? Da mentoria em si? Cara, assim, mudou o conteúdo, acho que mudou, para começar. Né? Acho que a ideia inicial era trazer as melhores práticas das empresas de tecnologia para que as pessoas, né, empresas mais tradicionais, pudessem aprender com aquilo. O que a gente percebeu? Que as empresas não estavam prontas para isso. Né? Porque se entrar num cohort detalhado, etc., as pessoas não tinham nem a capacidade de dados. Então as primeiras as turmas saíam falando assim, cara, eu preciso de um cientista de dados, de um CTO, etc. Quando na verdade ainda a gente falou, peraí, isso não vai ajudar eles a, né, progredirem rápido. Era um passo muito grande. Então acho que a gente pegou todo o conteúdo, né, simplificou para a realidade mais próxima do aluno, né, para começar, dos empresários. Então isso é uma coisa que mudou. 2, acho que mudou um pouco a dinâmica também. Né, de trazer mais mentores, a gente entender mais os temas em que tem mais dificuldade, né, um desafio maior, mais interesse pelos alunos, e aí, né, a gente focar mais neles na mentoria. No começo, as primeiras mentorias era muito, né, cada resposta para uma pessoa, e você via que para o grupo não era tão positivo. Então a gente começou a trabalhar mais com temas específicos para uma turma. Então, separar turmas, né, que tem mais a ver uma com a outra, né, então fazer fazer um screening melhor, juntar turmas por setor ou por tamanho, e aí começou, acho que, dar muito mais valor para os alunos ali. Ô Julião, o Denis já comentou que antes, quando foi chamado pela primeira vez, ele falava assim, puta cara, não sei se esse negócio vai dar certo, né, eu não sei se eu vou conseguir de fato gerar valor para as pessoas. Você teve alguma sensação desse tipo ou você achou, você que tem mais experiência, conselho, etc., já achava que isso poderia gerar valor? Porque hoje a mentoria ali que a gente dá em muitas avaliações, cara, é o ponto alto do curso, né, para algumas pessoas, né? Então, cara, a minha dúvida era muito mais na questão do tempo, assim, né? Porque a gente tem um tempo super limitado ali, para poder endereçar as questões do pessoal, né? Cada um dos alunos lá tem 10 minutos, tinha 12, agora 10, né? Que é um tempo super limitado para você conseguir realmente captar o que o cara ali tá tendo de dificuldade e traduzir de alguma maneira que ele consiga aproveitar. Então, minha principal dúvida era se eu conseguir, nesse tempo super curto, gerar valor para a turma. E outra, né? Assim, vocês chegam lá, Marcelo, Denis, a turma conhece vocês em geral, já conhecem esses mentores, conhecem o Nardon, conhecem o Alfredo. Então, de certa forma, eles chegam lá sabendo o que perguntar. E quando eu fui para lá, eu falei assim, pô, mas esses caras não vão saber nem o que me perguntar, porque não me conhecem, não sabem da minha história, não sabem o que eu já fiz e tal. Então a minha principal dúvida era como é que eu ia conseguir conectar com a turma e de fato conseguir deixar os caras tranquilos que eles podiam endereçar alguns assuntos comigo de maneira específica e que aquilo ia ser atendido. E acho que, assim, foi uma surpresa que funcionou super bem e eu acabei meio que desenvolvendo uma técnica que acabou virando meio que uma marca registrada lá de rabiscar muito resposta, escrever no quadro, né, e que foi uma forma que eu achei de, putz, eu acho que assim eu consigo dar respostas mais objetivas e a turma consegue levar alguma coisa para usar depois, né, e, cara, acabou funcionando super bem e acho que, assim, a mentoria faz muita diferença, a gente vê que os caras saem de lá com insights e com ideias que realmente eles aplicam no dia a dia, né. E uma coisa que não sei se vocês percebem nas turmas de vocês, mas eu já vi nas minhas turmas
as primeiras 3, 4 perguntas da turma Define o resto. definem Total. o resto daquela mentoria específica que tem 2 horas ali. Então, no final das contas, acaba sendo uma discussão de 2 horas sobre um assunto específico, né? E isso que é legal para eles, porque eles aproveitam as respostas um dos outros, né? E exploram as respostas um dos outros e isso vai desenvolvendo mais o assunto. Então, você consegue daí extrair mais daquele tema especificamente, né? Agora, é diversificado pra vocês? Eu comecei a ter uma sensação, depois de um tempo, que, cara, a gente sempre tá falando mais ou menos das mesmas coisas. Óbvio, tem um outro que traz alguma coisa diferente, mas no fim das contas, pra mim, eu sempre falo, eu sempre vejo que os problemas são mais ou menos os mesmos, né? Vocês têm essa percepção? Eu acho assim, tem alguns grandes temas, né, que as pessoas precisam. Na verdade, de incentivo. Alguns precisam do incentivo de... Ele já sabe o que tem que fazer, mas ele não quer tomar decisão. É mandar um sócio embora, né? Ter uma rediscussão da sociedade, ou, né, uma discussão da estruturação da empresa familiar. Tem outros que sabem que estão com o desafio de, sei lá, contratar, só que falam, não quero sair da minha cidade. Então, tem gente que só precisa do empurrão. Tem outros que precisam, na verdade, entender estrategicamente o que são as próximas etapas da empresa. Então, alguém que já viveu, né, por exemplo, uma empresa que escalou, para falar, vai doer aqui, aqui, aqui. Cuidado com isso. E tem outros que querem um ferramental, né? Que eles falam, cara... A técnica em si, né? Eles assistiram a aula e falam, cara, entendi, isso é importante, gestão de pessoas. Mas e aí? Como eu executo isso? E aí, escutar de alguém que já fez, né, e que tem feito com metodologias, ferramentas mais novas, ajuda bastante. Então, eu acho que o desafio é você entender rapidamente isso, né? Daquela pessoa, qual dessas precisa. Porque o foda mesmo, cara, é assim, cara... A pessoa precisa saber perguntar, né? Então ela precisa entender como ela é o mais objetivo possível, porque hoje a gente sabe pegar as coisas muito rápido. Então a pessoa chega, pergunta pra gente em 1 minuto, você já tá entendendo. Então, puta, quem é muito prolixo, às vezes acaba perdendo tempo. Então, se perguntar muito bem, 10 minutos dá pra desenvolver bastante coisa pra dar todos esses cliques que a pessoa precisa ter, né? Sim, e essa é uma coisa que, sim, alguns provocam mais, outros provocam menos, né? De falar assim, cara, então formula melhor o que você está querendo, mas onde pega, qual que é a dor e tudo mais, né? E às vezes, de novo, é um pouco do que o Denis colocou. Às vezes o cara usa aquele espaço para ele querer vender o negócio dele para você, no sentido, tudo que eu tô fazendo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Né? É meio ter alguém para falar, E aí ele fala assim, legal, né? Você tá no sentido certo. E tem um pouco dessa visão confirmatória de que você tá no caminho certo e tudo mais, né? Mas, no fundo, eu acho que a nossa grande missão lá é tentar entender a pergunta por trás da pergunta. Eu sempre fico explorando os caras para entender a pergunta por trás da pergunta. Então, muitas vezes eu me atenho menos à pergunta em si, e me atenho mais assim, cara, essa pergunta aqui, ela é um indicativo de tais tipos de problemas raízes. E daí eu devolvo pro cara a pergunta dizendo assim, tá, mas no fundo você tá dizendo que você tá sofrendo com isso, mas isso tem origem no quê? No A, no B ou no C? E aí o cara fica pensando e isso ajuda ele a entender um pouco do que é a causa raiz e daí você consegue explorar a partir dali a causa raiz. Eu acho que essa é uma dificuldade que a turma tem. Fazer essa relação causa-consequência. Eu recebo muitas perguntas que a causa-consequência estão invertidas. Não sei se vocês recebem a mesma coisa. Muito. Inclusive, eu lembro de alguns, talvez os melhores, o maior valor que eu entreguei para os alunos, foram alunos que falaram assim, não, já escutei, não tenho dúvidas. Eu falei assim, mas do que é seu business? Você faz 3, 4 perguntas e fala assim, você já prestou atenção nisso? Porque no seu setor, normalmente, isso dá problema. E aí o cara tem uma sacada de, puta, não tava olhando, eu preciso resolver. Acho que dá essa empurrada, botei aí pra você mais água. Eu acho que essa pergunta subsequente, ela é importante para poder ajudar a pessoa a conduzir. Eu acho que tem um pouco o lance da turma tá fria, né? Eu acho que a primeira turma, como vocês bem falaram, se ela começa bem, ela esquenta muito rápido e eu saio com uma sensação... Eu tenho um pouco a sensação de ter dado 12 mentorias. Eu tenho a sensação que eu dei uma aula de 2h30, Sim. onde você vai encadeando alguns assuntos, né? E eu meio que percebi que tem algumas características, quase todas as turmas, né? Quase sempre tem mais ou menos uns 30% de empresa familiar, né? E essas distribuições que o Denis falou, de putz, algum tem é mais focado em gestão, outro é mais estratégico.
eu sempre faço uma boa apresentação no começo para dizer qual que é a minha especialidade, para as pessoas não perderem tempo perguntando outras coisas que podem perguntar ou pro Julião ou pro Denis, e eu acho que isso facilita muito. Mas eu ainda tenho a sensação que algumas turmas elas são mais frias e outras que eu falo assim, caralho, essa foi excepcional, consegui ajudar pra caramba. Vocês têm essa sensação? Sim, eu acho que varia bastante, e acho que tem alguns fatores. Primeiro por exemplo, para mim especificamente, turmas onde os negócios são menores, eles aproveitam menos a minha mentoria. O estágio onde eles estão, o tipo de coisa que eu trago para a mesa, eu acho que eles têm mais dificuldade em fazer essa conexão, né? Por exemplo, uma coisa que eu já percebi, a última mentoria, que é aquela que acontece depois do almoço no segundo dia, ela é mais leve a última, e né? ela é menos estruturada, porque ela é a última, porque a galera já parou, já fez o break, já falou com todos os mentores, já tá em outra vibe, né? Mas é mais leve no sentido... ela é mais fraca, Eu acho que ela tende a ser mais fraca em conteúdo e ela tende a ser mais iterativa. Os caras, eles trocam mais entre eles querem saber mais sobre você, eles querem entender mais sobre a pessoa por trás do mentor e tirar esse insight do tipo, peraí, não responde um negócio sobre o meu negócio agora, responde um negócio sobre, cara, como é que você conseguiu compatibilizar isso aqui na sua vida e teu work-life balance, por exemplo, que eu posso aproveitar alguma coisa, né? Então isso é uma coisa que eu percebo nas mentorias, né? E é legal quando a turma explora eu acho legal quando a turma explora a mesma pergunta com vários mentores, e quem faz isso, eu acho que consegue tirar muito das mentorias, porque cada um de nós enxerga o mesmo problema, a mesma circunstância, de pontos de vista absolutamente diferentes. E as respostas tendem a ser absolutamente diferentes e muitas vezes conflitantes entre nós mesmos. Verdade. Eu sempre falo isso. Alguém faz uma pergunta, eu falo assim, olha, a melhor pessoa para responder é tal, e provavelmente ela vai falar uma coisa oposta do que eu vou te falar. Reflete o que para você faz mais sentido. Porque não tem resposta certa, né? Exato. Não tem. Isso é bem interessante mesmo. E alguns até falam, né? Puta, cara, ó, eu tô perguntando a mesma pergunta, vou perguntar pra você também, porque eu quero ter uma visão diferente. Denis, o que você nota lá? Quais são as perguntas mais recorrentes? Quais são as dores mais recorrentes que você costuma ver lá? Legal. Cara, acho que a primeira tem a ver muito com gestão de pessoas. Porque acho que é o ponto comum em todas as empresas, ou quase todas, né? Cara, eu tô crescendo, né? Como que eu estruturo minha empresa para crescer, né? E entender especialmente o que tem passado muito de como vai de uma empresa mais hierárquica de chefe para uma operação mais descentralizada, né? Em que tem mais colaboração, né? Tomada de decisão, não em grupo, mas, né? com mais inputs dos times, né? Desenvolvimento de carreira, etc. Então, gestão de pessoas acho que é o principal. Dois, o que aparece bastante é em relação à estratégia. Desde, cara, eu não sei se eu vendo uma empresa ou não, eu vou expandir para novos mercados, é melhor ir para cidades adjacentes ou é melhor ir para mercados maiores, né? E, de novo, não tem resposta certa ou errada. E aí é você trabalhar com ele para entender o setor dele e o que dele vai fazer, né? E aí, por fim, ferramental. Cara, entendi, tem algumas coisas pelas aulas, algumas coisas que eu preciso fazer, como que eu implemento, né, o growth, como eu uso melhor dados na minha empresa, como que eu faço alguma coisa em relação ao tema da aula, que tende a ser venda, que é vendas, né, do Alfredo, que é growth do Nardon e gestão do Thales. Então aí é o ferramental mesmo, que é botar na prática. E no final é engraçado, a última turma sempre pergunta, Denis, como foi sua carreira, o que você aprendeu, ou, né, como que foi a história do Nubank, como que é a faz vida depois isso. do exit? Então tem muita pergunta assim, o que é a vida depois do não sei o que lá? Então, por que você continuou trabalhando? Você já ganhou dinheiro? Né? Então são perguntas assim que aparecem geralmente sempre na última. Exato. E é engraçado, porque ajuda algumas pessoas. Porque Ajuda? o cara tá pensando em vender a Porra. empresa, e aí ele fala, será que eu vendo ou não? E a gente traz a real, fala, olha, tem coisas boas e coisas ruins. Total. E você, Julião, o pessoal toca mais no assunto financeiro? Qual que é o assunto que você mais toca lá? Toca, cara, assim, os assuntos que vêm pra mim bastante são, acho que primeiro nessa linha de pessoas, pra mim vem menos esse desafio de pessoas e vem mais o desafio especificamente de como o fundador ou aquele CEO sai do operacional pro estratégico. Tá. As perguntas principais pra mim são, cara, eu tô preso no operacional, não consigo subir pro estratégico. Obviamente que isso tem a ver com pessoas, mas entender como é que faz essa jornada, né?
Então esse é um ponto que aparece muito. Para mim, aparecem muito temas de governança das empresas familiares, entender o que é governança, por que faz sentido, como é que implementa, como é que faz essa transição, como é que lida com o modelo de gestão que envolvem gerações que não necessariamente estão alinhadas, aparece muito. Né? E obviamente, como eu trabalho com essa parte de M&A e tudo mais, aparecem muitas perguntas sobre investimento, M&A, a parte mais de core financeiro mesmo do negócio. Para mim, são os 3 temas principais que aparecem. Para mim, muito parecido com o Denis. Eu acho que muito essa parte de pessoas, o tempo inteiro o pessoal perguntando, e aí entra muito em rotina, eles querem saber como fazer. Eu vejo que o principal erro é a pessoa platona, porque ela não consegue escalar, ela não tem técnica para ela poder escalar ela mesma, e ela não sabe como fazer para transcender, para ter um time que toque isso para ela, né? Isso me parece ser um padrão assim que tem em absolutamente todo mundo. Um tema que também surge bastante, porque o pessoal vê que eu sou de tech e começa a perguntar de produto e de tecnologia. E eu vejo que ainda algumas pessoas, eu acho que normalmente lá é raro você ter alguém começando do zero, mas alguém que já tem um negócio e decidiu fazer um produto mais digital, atrelado ao próprio business, ou está querendo empreender. E aí eu vejo que o erro que o empreendedor tradicional, aquele mais antigo, comete sempre, que vou desenvolver o produto da minha cabeça e daqui, quando estiver pronto, o mundo ideal, eu vou pro mercado e aí quebram a cara, né? Eu me lembro muito de uma pessoa que tinha um business que girava bem, tinha faturamento legal, antigo, assim, sabe? E ele falou, cara, vou desenvolver uma plataforma. Desenvolveu a plataforma, 2 anos desenvolvendo a plataforma ficou pronto, botou no ar, ninguém usava. E ele falou, o que eu faço? Ninguém tá usando minha plataforma. E aí, essa situação, quase todo mundo que tá desenvolvendo o produto comete esse erro. E isso pra mim, cara, dá uma dor no coração, porque eu falo, tá jogando dinheiro no lixo, né? Isso é uma das principais coisas que eu falo pro pessoal, todas as turmas. Que assim, gente, eu sei que vocês passaram aqui pela aula 2, 3 dias, olhando tecnologia, e dá muita vontade de se apaixonar por inovação e fazer uma plataforma, fazer seu site, querer vender pelo site. Fala assim, lembra que tecnologia e inovação não é só isso. Pelo contrário, começa a lembrar da aula do MVP, começa com o MVP. Como assim, Denis? Não precisa do e-commerce, vende por WhatsApp. Né? Faz inside sales, você não faz... Então... Começa do modelo de negócio. A turma não entende que inovação e essas coisas começam lá do modelo de negócio. Né? Muitas vezes a turma chega para mim e fala assim, cara, mas meu negócio não é digital, como é que eu vou fazer essas coisas todas que estão aqui? Né? Como é que eu vou implementar isso no meu business? Eu falo assim, mas não tem nada a ver. O que a gente está falando aqui é sobre modelo de negócio, é sobre aplicação de ferramentas, frameworks de trabalho, modelo de trabalho. O que você precisa entender é, bem legal, como é que você absorve isso e coloca dentro do seu contexto e você transforma o seu modelo de negócio, o seu modelo de operação em alguma coisa que faça sentido. E se por acaso tecnologia ajudar, ótimo. Mas tecnologia também não significa desenvolvimento de tecnologia. Isso. Significa aplicação de tecnologia, que pode ser aplicação de um terceiro e pode ser que eventualmente você tenha que desenvolver alguma coisa. E aí ótimo, né? Isso. Então eu acho que essa que é a mudança que acho que a gente tem que botar um pouco na cabeça da turma. Existe um gap, eu acho, ali no mercado. Na verdade, a função chama-se CIO, né? Mas eu acho que existe um gap ainda, porque essa é uma função ainda muito cara, que entra nas empresas grandes para tocar CRM, RP e os sistemas internos. Mas eu acho que na pequena empresa ou na média empresa, que é o tipo de empresa que passa lá, você precisa saber selecionar as melhores ferramentas para os problemas que você tem. Sim. Então, vamos falar de vendas via WhatsApp? Quantas ferramentas tem para eu fazer isso? Quantos CRMs tem para eu poder escolher? Eu acho que existe um trabalho que precisa ser mais aprofundado em saber como selecionar a melhor ferramenta para o problema, né? Com certeza. E é difícil fazer isso, né? É difícil fazer isso. Então, e de novo, eu acho que é muito por conta da falta de entendimento do problema a ser resolvido e do modelo e do impacto disso no modelo de negócio como um todo. É tanto uma dor isso que as pessoas perguntam, né? Que CRM eu deveria usar para o meu tamanho de empresa? Eu falo, olha, eu recomendo falar com esses 3, 4, mas eu não sei. Porque para você pode ser diferente do vizinho. E o G4, inclusive, eles estão com isso, né? Que é o time de Customer Success pros alumni. Então, eles viram que era uma dor recorrente, eles têm a lista de parceiros ou ferramentas que eles recomendam. Isso é bem legal. E ajudam a fazer o match. Mas é uma dor grande que eles acharam valor para dar para os alunos.
E aí esse negócio de, né, acho que assim, começa no modelo de negócio, a gente sempre fala, né, não se apaixone pela tecnologia e sim pelo problema. Qual é o problema que você está resolvendo? Aí você vai ver se é tecnologia, se é gente, se é processo, aí vai entender e fazer bem feito. Isso eu acho legal, cara, porque a gente, a gente difere de visão em diversos assuntos, mas às vezes a gente repete umas frases muito em comum, assim. Essa é uma frase que eu repito muito, tipo, galera, não se apaixona pela solução, se apaixona pelo problema, né? E eu vejo que a gente acaba repetindo algumas coisas muito comuns, porque o pessoal fala assim, pô, mas o Denis falou a mesma coisa, o Julian falou exatamente a mesma coisa que você tá falando. Como se a gente tivesse combinado o jogo. E não é, cara, é de vivência mesmo, né? Inclusive, a gente não consegue escutar o do outro, né? Porque a gente tá... Eu nunca assisti a de vocês. A gente nunca viu as nossas mentorias. A gente nunca viu nossas próprias mentorias, né? A gente só ouve as piadas, eventualmente, quando a galera dá uma risada. Mas é verdade, a gente não sabe o que rola nas outras salas, né? Isso é um negócio engraçado, né? As salas são divertidas. E, né, você é descontraído, tem hora que tá sério e tal, mas normalmente é descontraído. Aí o Nardon, o Alfredo sempre fazia uma barulheira. É verdade. Aí uma vez eu falei assim, galera, a gente vai ser a sala mais barulhenta agora. Aí a gente foi bater na mesa assim, e dar uma gritaria, tinha o café, saiu voando o café, Puta nunca mais merda, galera, exagerou. É que o Alfredo fica na sala maior, a gente não escuta, porque lá deve ser uma puta, porque o Alfredo, pra quem não sabe, ele é o engraçadão, cara, ele é stand-up comedy, assim. Ele é um cara engraçado pra caramba, a galera curte demais, né? E eu acho que, eu sempre achei que você saber transmitir conhecimento com leveza torna o processo muito mais fácil para quem tá recebendo conhecimento. E eu acho que o Alfredo consegue fazer isso bem. Eu não sou um cara eu não sou um cara engraçado, eu não sei vocês, então eu sou muito pragmático, sou muito analítico e tal. Não consigo ter essa pegada engraçada que o Alfredo tem. Mas sabe o que é engraçado? Eu tava brincando lá no grupo, sempre tem um ou outro que precisa de um puxão de orelha. É aquele cara que, na verdade, sabe o cara que não tá fazendo esporte, tá no sofá? E não é falando, você precisa fazer esporte. É um puxão de orelha mesmo. É um puxão de orelha. E às vezes eu dou. Eu sei que o NPS vai ser mais baixo, mas eu falo, cara, eu prefiro ter um NPS baixo, mas que esse cara tenha a provocação que ele precisa pra ir lá e fazer, né, o melhor pra empresa dele. E o NPS baixo sempre vem, a gente sabe, puta, falo, foi aquela ali, né? Hoje vai vir um NPS baixo porque foi aquele cara que eu dei uma dura nele, eu tenho certeza. É batata, acontece nessa Baixo assim, né? 85, 90, assim. Não né? Raramente detrator, né? Raramente detrator. Aliás, nossos NPS sempre muito alto, né? Pô, 90 pra cima recorrentemente, né? E na verdade a gente nem se preocupa com isso na prática, né? Você se preocupa em tentar entregar pro cara a melhor experiência possível ali e resolver o problema dele. Eu acho que é uma decorrência disso, né? Se acabar tendo esse tipo de coisa. Mas assim, eles esperam tomar esses puxões de orelha, na verdade. Eu acho que eles esperam tomar esses petelecos de alguma maneira. E eu acho que eles, de certa forma, ao longo do tempo, isso é uma coisa que eu fui percebendo. Conforme você vai participando mais das turmas e sendo mais recorrente ali, eu acho que a galera troca entre eles também. Começa a falar mais, cara, vai na mentoria, tenta pegar uma turma que vai estar o Denis, por exemplo, porque o seu tipo de cenário, o Denis vai poder te ajudar melhor. Né? O próprio time de vendas lá do G4 também está fazendo melhor esse trabalho. Dependendo do filtro que eles fazem na pré-seleção, que é uma baita pré-seleção para a galera, para explicar o que é, o que eles vão enxergar, o que eles vão ver, eles conseguem identificar, falar assim, cara, eu acho que você vai aproveitar melhor uma turma em que os mentores sejam o Marcelo e o Denis do que uma turma em que os mentores vão ser, eventualmente, o Julian e o Bernardo, né? Porque também começam a ver que a situação do cara ela é mais direcionada para um lado ou para o outro. Então eu fui percebendo que ao longo do tempo isso vem acontecendo e vem melhorando a experiência da turma também, né? Eu acho. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui agora. Quem que é o pior tipo de mentorado? Porque tem aquele mentorado que a pessoa tá aberta para escutar, tá fazendo boas perguntas. E tem alguns mentorados que parecem não ter a melhor postura possível e acabam não aproveitando tanto. Eu quero fazer essa provocação para a gente entender, porque a gente se coloca muitas vezes como mentorado em muitas situações da nossa vida e a gente quer aproveitar o máximo possível porque a gente sabe o valor que isso tem. E depois que a gente debater um pouco sobre isso, eu quero olhar o inverso, né? Qual que é o melhor tipo, qual o tipo de postura do mentorado ideal? O que vocês enxergam assim de... Bora lá, Denis, te botar na fogueira primeiro. Cara, tem um que é engraçado, mas acho que poderia aproveitar melhor, que é toda a turma, vocês repararam, sempre tem um que fala assim, cara, não tem um problema.
minha empresa dobrou de tamanho, minha margem subiu, né? Assim, tem sempre um cara que chega lá e realmente ele não tem problema. Aí você começa a perguntar, você fala, meu, ele não tem problema. Ele tá lá porque ele queria, né, sair um pouco do mundo dele. Então eu achei engraçado que ele tá lá mais pra sair da rotina, mas a gente acaba não ajudando tanto. Mas pra mim o pior mentorado é aquele que tem as respostas. Assim, ele pergunta uma coisa e você fala, cara, eu pensaria assim, assim, assado. Eu sei que é assim, assim, assado que faz. Então, poxa, se você já tem a resposta disso, uma de duas. Ou você não tá parando pra refletir em relação a um ponto de vista diferente, ou se realmente está tão bem resolvido, vamos usar esse tempo para alguma coisa melhor. Esse é um. E outro que às vezes acho que é um pouco frustrante, porque você fala, né, é a pessoa que gasta dos 10 minutos, gasta 8 falando do business dele. Né? Contando e conta, e você começa a ficar, poxa, assim, eu não vou ter tempo de adicionar valor, de entender, né, fazer minhas perguntas mais direcionadas. Né? Eu tô até aprendendo cada vez mais a interferir e falar, olha, peraí, entendi. Peraí, deixa eu fazer umas 2, 3 perguntas para cortar ele ali no minuto 2, 3 para, né, otimizar o tempo dele. E você, Julian? Cara, pra mim o pior é o cara que quer responder a pergunta do outro. Puta, isso dá um trabalho. Isso dá um trabalho desgraçado. E às vezes o cara tá na maior boa vontade. Só que ele tá usando aquele tempo pra tentar puxar o gancho pra alguma coisa que ele se autopromove, não pra de fato responder a pergunta do cara. Então, pra mim, esse é o tipo do cara mais difícil, porque você tem que cortar mesmo. Falar, peraí, bicho, esse é o tempo dela lá, deixa eu atender aquela outra pessoa, depois se sobrar tempo no final, a gente volta nesse assunto e tal, né? Então eu acho que esse é o cara difícil, é o cara que fica tentando responder a pergunta do outro cara, e na verdade, às vezes você percebe na resposta que ele nem entendeu a pergunta e ele tá falando um negócio que não tem, exatamente, não tem o menor sentido, né? Então esse acho que é o mais difícil, assim. E o melhor, cara, é aquele cara que de fato chega lá aberto para ouvir, sem preconceito, no sentido de sem ter um prejuízo daquilo que ele acha que ele deveria ouvir, porque o assunto é A, B, C ou D. Então acho que esse é o cara que aproveita melhor, é o cara que realmente vai aberto para ouvir alguma coisa ali e de fato pensar o que ele pode fazer diferente, né? E aquele cara que trata o mentor não como a pessoa que vai dar a resposta, mas a pessoa que vai fazer a pergunta. Porque o nosso papel lá, muitas vezes na mentoria, é direcionar o cara, é dar um caminho, mas muitas vezes a gente gera muito mais resultado fazendo uma pergunta certa e bem feita do que entregando para o cara a resposta prescritiva do que ele deveria fazer, né? E o cara que vai com essa cabeça, eu acho que é o que aproveita melhor. Eu ia falar isso, é o cara que não vai lá e fala, nossa, eu preciso escutar e repetir, fazer exatamente o que o cara fazer. É o cara que pega as provocações, reflete pro business dele, né? Às vezes até demora, dá 2, 3 semanas, o cara manda uma mensagem, cara, tive a sacada, entendi. Agora caiu a ficha. Então é o cara que pega pra refletir, e não sai pegando o bolo de receita, né? Deixa eu copiar. Eu acho que quando tem alguém, às vezes eu tenho a sensação... Esse pra mim que o Denis comentou parece ser o mais complicado. É uma sensação que tudo que você fala, não, já fiz, já tentei, isso não funciona, eu já sei. Mas nesse cara eu sou chato. Eu falo assim, tá, e se você já fez tudo... E nada funcionou. Então você tá entregando absolutamente tudo que você quer ou você tá acima da performance esperada pro seu negócio. Esse é o seu cenário? Aí o cara fala, não. Eu falo, então tem algum gap de execução. Por que você sabe tudo? Não, porque as pessoas que trabalham para mim não conseguem capturar o que eu quero. O que eu acho louco, a pessoa fala assim, eu já tentei isso não funcionou. E é algo que é meio, isso é o padrão de mercado? Ou isso é o recomendado para essa situação específica que você tá vivendo? E a pessoa fala, não, isso daí não funcionou para mim. É meio que a pessoa, ela começa a criar uma barreira, né? Para possibilidades, né? Ou para pensar diferente. Porque... eu acho que quando você tá nessa postura e alguém tá te dando um ponto de vista diferente, o que eu, como mentorado, escutaria é, cara, eu tô errando na execução. Eu tô fazendo alguma coisa diferente do que as outras pessoas que estão acertando não estão fazendo, né? Mas tem outra coisa também, cara. Você tentar a mesma... a gente já fez isso nos nossos próprios negócios. Você tentar a mesma coisa em circunstâncias e momentos diferentes, você vai ter resultados diferentes. E não é porque você tentou uma vez e não funcionou... que quer dizer que você tem que eliminar aquilo da sua lista de atividades, da sua lista de ferramentas, porque nunca vai funcionar.
né? Porque às vezes a circunstância é diferente, às vezes as pessoas envolvidas são diferentes, às vezes o contexto é diferente, né? E às vezes a mesma coisa funciona em cenários distintos. Então essa é uma coisa que eu falo muito pra turma, que assim, cara, não é porque você tentou uma vez e não funcionou, que você não vai tentar nunca mais. Você continua tentando, até a hora que eventualmente vai funcionar, porque o playbook diz que essa é uma das coisas a fazer, né? Você vai no médico lá, o médico tem lá, faz lá na anamnese e fala assim, ó, você tem que tomar o remédio X, o remédio Y. Muitas vezes o remédio X não funciona, mas não é por isso que ele fala assim, ó, não funcionou no paciente X, eu não vou dar pro outro paciente porque não tá funcionando. Não é por aí, né? Então eu acho que um pouco do que a gente tem que provocar na turma é isso. É, total. E vocês gostam de pessoas que são mais pragmáticas, assim, que ficam anotando as perguntas? Ao longo da mentoria, ela vai tendo essas dúvidas sanadas, mas perguntas subsequentes vão vindo e ela vai colocando lá no caderninho dela, e na hora que chega a vez dela, ela tá mais estruturada, né? Eu vejo que tem os dois perfis de pessoas, né? Aquela que vai seguindo a onda e chega na vez dela, ela desenrola, e tem um que são mais pragmáticos. Pô, tenho 4 perguntas que eu quero te fazer. O que vocês enxergam de diferença desses perfis? O que vocês acham que é mais produtivo? Cara, eu gosto. Eu gosto porque uma coisa é, a pessoa se preparou e tem muita clareza de dúvidas que ela quer sanar com você. Então isso, você sabe que pra ela vai ser direcionado e provavelmente vai ter um impacto grande. E 2, que às vezes, por mais que a gente, né, goste bastante de ter uma turma, que os temas sejam poucos temas com bastante tempo para discutir eles, às vezes ele muda. A pessoa fala, opa, legal, já falou meia hora, 1 hora desse assunto, mas esse ponto que essa pessoa está trazendo é bom. E aí acaba sendo ainda mais rico, né? 3, 4 assuntos em uma sessão de 2 horas, 2 horas e meia, que o grupo vai aproveitar. Né? Então eu acho bem legal isso e, sei lá, eu gosto que a pessoa anote. Uma coisa que a gente fala bastante né, nas imersões cara, você vai ter muita ideia, muita coisa para anotar e dúvidas. Vão surgir mais dúvidas quando você refletir sobre o que você viveu aqui nos últimos dias. E aí você vai, né, ter que também contar para as outras pessoas o que você fez, para depois escolher algumas coisas para executar. E ter a listinha para depois você lembrar, né, o que você precisa reestudar ou implementar depois. Então eu acho muito importante a pessoa anotar e ter essa clareza. E tem gente que faz de cabeça, tem gente que faz anotando. Tem gente que improvisa bem, né? Você vê que a pessoa articulada improvisa bem. Mas tem gente que ainda não tem esse dom de perguntar, né? Você tá ali na frente de uma pessoa que aparentemente tem alguma forma de te contribuir. Acho que a pessoa precisa entender que desenvolver esta habilidade de saber perguntar e aproveitar esses momentos com pessoas diferentes é muito bom, né? Esse é um negócio que eu, particularmente, estou o tempo inteiro prestando atenção, como eu posso extrair algo de valor de alguém quando ela está disponível para dar essa atenção para você, né? Agora, me colocando um pouco assim no papel de mentorado mesmo, porque muitos momentos da nossa jornada como empreendedor ou como executivo, ou que a gente está vivenciando, são coisas que a gente, às vezes precisa desse reforço. A gente precisa desse norte de vou pela esquerda ou vou pela direita. Então, saber extrair bem esses minutos, que às vezes são poucos, mas que pode ser life-changing pra gente, é muito importante, né? Como é que vocês lidam, vocês agora como mentorados, assim? Cara, eu acho que, sim, essa é uma coisa que a gente, acho que muito da ideia do G4 surgiu do nosso grupo ali de empreendedores que fazia isso entre a gente o tempo inteiro, que era assim, bicho, tô com um problema aqui nesse assunto especificamente, quem do grupo é o cara que melhor entende desse tema específico que eu posso pedir 5 minutos pro cara me responder esses temas, e daí você vai, né, você vai se estruturar para falar com aquela pessoa e dizer, olha, tô vivenciando aqui esse contexto nessa situação aqui e, cara, me dá um helicopter view de como esse negócio funciona, né? Como é que você endereçaria isso? Qual que é o frame que você trabalharia para isso, né? Então, acho que, sim, faz todo sentido. A gente não conhece de tudo, não sabe de tudo. Acho que a grande diferença, talvez, que vai colocando a gente em outro patamar versus a galera que tá vindo, é que hoje a gente sabe o que perguntar para quem. E essa é uma baita habilidade, você saber o que você pergunta para qual pessoa e quem que pode contribuir contigo naquele assunto especificamente, e você vai criando esse teu ecossistema de mentores, né, que te ajudam em temas específicos, né? Denis, que hábito
que é bom, assim, ter em relação a isso? Você que tem uma rotina de café, de reunião, tem pessoas que você gosta de estar com frequência. O que você desenvolveu de hábitos em algum momento da sua vida que você pode compartilhar? Cara, acho que pra mim é importante ter uma rede grande de pessoas que eu sei que são muito bons em algum assunto específico. Né? E em momentos da sua vida você vai precisar de coisas diferentes. Tem pessoas que me ajudam muito com carreira. Né? Sempre foram as pessoas que me ajudaram com carreira. Outras que ajudavam a pensar, né, em gestão financeira do seu próprio capital. Outras de, putz, tô precisando de talento, né, me ajuda com isso. E assim vai. Então, acho que cada um, você ter essa rede para te ajudar. Especialmente quando eu estava na Easy, o que eu aprendi quanto mais alto você está na empresa, mais solitário você é. Né? Então, porque não tem para quem você olhar para cima, tem coisas que você não vai pedir pro seu acionista. E aí essa rede de empreendedores é bom por causa disso. Você fala, cara, alguém vai me entender, vai ter empatia por mim, não vai me julgar, entendeu? Porque ele já passou por algum desafio similar. Você foi co-CEO na Easy Taxi, quando você foi VP no Nubank tinha outros VPs e tinha outras pessoas para trocar. Cara, eu sou co-CEO, dou graças a Deus de ter um co-CEO, porque, cara, tem momentos que é difícil pra um caralho. Você também vivencia isso, Juliano? Cara, super, né? Na Aldas hoje, a gente não tem um papel, até por ser uma consultoria, a gente não tem muito esse papel do CEO, né? Então não tem muito essa figura-chave. A gente ali tem, então eu e o França, que é o meu outro sócio fundador, a gente divide muito entre a gente esse tipo de papel e faz uma diferença ferrada. Você poder dividir com a pessoa o tempo inteiro ali caminhos e decisões e tal. Né? Na Spring, que foi a primeira experiência empreendedora minha, era um pouco diferente, né? Nós éramos 3 ali fundadores principais, o Condé, que era um cara que ele era o CEO de fato, então ele fazia muito mais a relação com investidores, mas a gente se dividia num modelo meio que porta para dentro, porta para fora. Então ele cuidava do mundo exterior e garantia que a companhia tinha funding e pista para fazer o que precisava, e eu tinha que me virar ali com a execução. Então, por mais que a gente trocasse, a gente estava em outra vibração, no sentido dos problemas do dia a dia. Então era mais difícil a gente dividir esse tipo de fardo do ponto de vista de gestão, né? Então, assim, eu senti muito isso. Foi uma coisa que foi bem doída para mim, porque também em 2002, que foi quando eu comecei, tinha muito menos gente para eu falar assim, velho, como faz fala isso? aí para mim como é que é esse negócio de montar um negócio de software e sair do Brasil e ir para América Latina e tentar entrar nos Estados Unidos e Europa. Não tinha muito para quem perguntar. As nossas referências eram grandes executivos de Big Corps. Verdade. E, cara, esses caras não tinham uma puta ideia do que fazer no nosso contexto. E a gente não tinha o acesso que você tem hoje a, pegar ali um Insta de alguém, não sei o que lá, e ir falar com um founder de uma startup top nos Estados Unidos pro cara te dar algum insight de alguma coisa que ele viveu lá. Então, foi muito mais doído esse processo. Né? E é por isso que hoje eu acho que isso também me fez ser muito acessível para as pessoas. Porque eu falo assim, cara, é uma coisa que me doía demais, eu não tinha com quem falar. Então por isso que hoje assim, eu dou muito valor para isso, o pessoal que me procura e tal, que quer falar, eu falo assim, cara, eu entendo exatamente o que esse cara tá passando, adoraria ter tido essa oportunidade quando eu tava nessa posição, e eu não tive, né? Essa é uma curiosidade que eu tenho de vocês, assim, as redes sociais tornou o processo de one-on-one muito mais acessível, né? Eu, cara, te adiciono, te mando uma mensagem e a partir dali, se você me responder, eu tô conversando com você. Como a gente passa por 50, 100 pessoas ali no G4, como que vocês lidam com esse assédio que às vezes acontece, né? Porque você acaba, às vezes, recebendo 30 mensagens, 40 mensagens, nem sempre é possível responder como o Julian responde. Como que você faz, Denis, em relação a isso? Você responde todo mundo, você não responde, você consegue, não consegue? Cara, eu tomo o tempo de responder quando eu conheço a pessoa, né? E aí quando, por exemplo, eu não conheço a pessoa, eu vejo muito quão bem estruturada ela vem. Porque antigamente eu respondia a todo mundo e aceitava tomar o primeiro café com todo mundo. Aí vem a pessoa e acha que seu tempo, né? Você tem tempo infinito. Chega, não, só queria te conhecer. Ou, não tenho dúvida. Mas, poxa, né? Assim, você dedica tempo pra pessoa e a pessoa não se prepara, aí tira do sério. Então, quando a pessoa vem estruturada, fala, olha, tô com o desafio tal, eu vi que talvez você possa me ajudar por causa disso, etc.
Aí você vê também, obviamente, se a pessoa, né, quem que ela conhece para ver também se tem, né, se a pessoa se preparou e tem falado com mais pessoas, ou se ela só deu um cold call e falou, se colar, colou, depois eu vejo o que eu vou falar. Então, eu vejo desses dois. Que tipo de preparação você gosta? Assim, me parece, eu não sei se vocês têm mais profundidade, mas parece que o Amuri tem uma barreira de entrada legal, porque todo mundo quer buscar investimento com ele, parece que ele definiu, galera, ó, tá ali na sequência de stories, vê ali o que precisa ser feito pra falar comigo, e ele não fala com a galera enquanto não tiver passado ali daquela sequência, que dá uma estrutura, né? Mas o que é a estrutura que a gente espera dessas pessoas que vêm falar com a gente? Que às vezes vem confuso, às vezes vem super mal escrito, você vê que a pessoa não gastou tempo pra se preocupar em fazer uma mensagem estruturada, bem pensada, né? Eu uso esse filtro. Talvez não me procurem tanto para eu ter que fazer igual a Amuri, que é simplesmente assim, cara, se a pessoa não quis gastar 15, 20 minutos para escrever um texto bem elaborado para mim, por que eu deveria gastar meia hora com ela? Não faz sentido. Né? Então, não faz. E isso já é um bom filtro, assim. O Julian já é mais... Cara, assim, pelo paizão, Insta eu né? respondo todo mundo. Tento responder todo mundo ali que vem, respondo todas as perguntas, né? Eu provoco isso com as caixinhas que eu boto todo dia, então... Você ainda tá mantendo a frequência? Mantenho a frequência, respondo todo mundo e procuro dar pelo menos essa primeira resposta pra galera, né? Agora, disso pra evoluir eventualmente, gostaria de bater um papo contigo e tal, aí é um pouco da linha do Denis, que é assim, cara, mas peraí, por que você quer conversar comigo? Onde é que você acha que eu posso te ajudar? Qual que é o teu problema específico? E por que eu deveria gastar tempo com você? Né? Porque no final do dia, tempo é meu ativo mais valioso. Então, se a pessoa consegue responder isso de maneira estruturada, aí eu também dedico o tempo de fazer, não, beleza, então vamos marcar um call rápido, não sei o que lá, para alguma coisa nesse sentido, ou né, consigo trocar mais com a pessoa. Agora, para mim, uma coisa que não funciona, tá? Não funciona mesmo, é a galera que sai mandando um monte de áudio para ti, tipo, o cara bota lá e manda 5 áudios sequenciais no Insta lá para você ouvir o áudio do cara, ou muitas vezes, né, mesmo no WhatsApp também, aí eu já respondo, falo assim, cara, eu não ouço o áudio. Se você não tiver a disciplina de escrever e resumir, eu não vou fazer o seu tempo não vou usar o seu tempo de filtrar a informação, né? Então, pessoal, essa é uma barreira. Áudio, não WhatsApp, usem áudio. Então... Etiquetas, né? Faz parte da etiqueta. Depois né, que você tem relação com a pessoa por um monte de tempo, blá, 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 você usar áudio numa situação específica, porque é alguma coisa que vai fazer mais sentido você explicar e tal, tudo bem, mas eu acho que como primeiro contato com alguém, pra mim, especificamente, não funciona. Quando quando vem algumas perguntas que precisam um pouco mais de estruturação, aí eu respondo em áudio, assim, porque eu acho que a pessoa vai se beneficiar melhor, assim. Então eu me dou o direito de dar essa resposta pra pessoa, porque eu acho que sai mais bacana. Conheço gente que faz em vídeo até, pra engajar mais, porque você acaba ganhando uma pessoa dessa, né? Se você responde estruturado em vídeo, eu falei, caramba, cara, você faz em vídeo, deve virar fã pro resto da vida, né? Vocês só texto ou vocês fazem esse tipo de coisa também? Eu faço mais texto, assim. Eu tava pensando mais quando o cara entra no manda um DM ou um LinkedIn, né? Mas quando eu abro caixinha também, aí eu respondo todo mundo. Porque aí a proposta é essa, né? Você trazer esse bate-papo. Mas você vê até que o engajamento deve ser muito mais alto das pessoas... Bom, você vê pelos seguidores. De pessoas que na caixinha respondem filmando. Sim. Né? Você vê a Cris do Nubank, você vê, né, o Thales às vezes faz, o Nardon tem feito agora lá em Harvard. Você vê que traz um engajamento, porque traz a pessoa para próximo. Parece que ela tá dentro da sua casa conversando verdade. com você. Sim. Eu acho que o TikTok tem muitos perfis que funcionaram bem, assim. Porque eu acho que isso no Instagram até tem, mas começou lá. Que é você pegar um comentário de alguma postagem que você fez e você responde em vídeo isso. Legal. Não sei se já viram isso. Então, os perfis, eles começam a ter meio que um loop infinito. O que você postou no feed gera uma série de engajamentos. Esses engajamentos você clica lá, fala assim, responder em vídeo, e isso já vira um vídeo que você tá respondendo a pessoa. Então, puta, cara, isso vira um volume enorme. Um monte de perfis que eu conheço no TikTok que só respondem perguntas, engaja pra caramba, o cara não faz nenhum outro tipo de conteúdo e tem uma sequência enorme. Você cresceu bastante fazendo isso, né, Julian? No Insta, sim, né? Basicamente, a única coisa que eu faço lá é isso, né? A gente tem lá uma linha onde a gente
os posts são voltados mais para pílulas de conhecimento específico sobre coisas que a gente fica falando ali, né? E nos stories são as respostas específicas às perguntas, né? E agora a gente está começando a testar algumas coisas também com vídeos, algumas coisas assim, para evoluir mais na ferramenta, né? Assim, eu não usava Insta, não uso pessoalmente para nada. Aliás, comecei a usar por conta de uma provocação do G4, da turma falou assim, cara, você vai começar a vir aí, eu acho que é bom você criar seu Insta aí, abrir pra galera fazer. Você já tinha, mas você não era ativo, né? Cara, eu acho que eu não tinha. Não tinha? Eu acho que eu não tinha. Eu criei meu Insta acho que uma semana antes, porque a turma falou, cria esse treco aí e começa a usar. E no começo eu comecei a experimentar com algumas coisas de que postar, como postar e tal, até achar uma linha que... Acertou a mão agora. Você pode fazer a luzinha, tão né? famosa lá na... pode fazer a luzinha, né? Pô, sua marca registrada, Posso fazer Juliano. a luzinha, então esse é o tipo de coisa que a gente quer. Posso fazer uma pergunta? Fiquei pensando. Cara, às vezes os alunos, né, de alguma forma, pelo próprio G4, ou eles mandam mensagem, falam assim, cara, obrigado, tua mentoria mudou a trajetória da minha empresa, assim, ou o resultado da minha empresa. No pós, né? No pós. Cara, qual que foi as de vocês, assim, que vocês lembram? Tive algumas bem legais aí. Lembra de alguma de cabeça enquanto eu penso? Cara, tem uma que acho que até aconteceu agora, que foi um aluno lá que falou, cara, tô passando por um processo de M&A, recebi uma proposta com essa situação, ou tô vivenciando esse, o que você faria? Eu falei, cara, eu acho que essa proposta aqui não faz sentido desse jeito, eu procurei fazer uma proposta desse jeito, eu acho que o que o cara avaliou aqui do ponto de vista de estrutura tá errado aqui, eu trataria a sua estrutura e sua operação dessa forma, tá? E acabou que essa pessoa depois procurou a gente, acabou contratando a gente para assessorar eles nessa transação. E basicamente a companhia dobrou de valor em 12 meses e a contingência que era X acabou virando 1/10 disso 12 meses depois. Então o valor gerado para o cara no processo em si foi absurdo, entendeu? Foi estrondoso. E conseguiu pagamento em cash. Conseguiu pagamento em cash. Então essa é uma Esse é o melhor esse é o indicador mais palpável, né? Eu tava tentando lembrar aqui. E eu acho que o que mais teve impacto, porque a pessoa me falou mesmo, ela falou assim, cara, isso que você me disse me fez economizar algumas centenas de milhões. Eu falei, caramba, cara, não sabia que isso poderia ter dado um impacto tão grande. Acho que foi esse, assim, que a pessoa foi muito literal e eu realmente ajudei. Eu fiz alguns calls com essa pessoa e orientei assim, de uma forma bem estruturada, o que eu achava que ela deveria fazer. E aí depois ela, agradeceu pra caramba. Aí te manda 1 milhão de coisas, etc, né? Cara, tem umas que acontece bastante, que é otimizar canal de vendas ou marketing performance. Então assim, cara, você olha o por canal, onde você tá gastando dinheiro e qual é o retorno por canal. Tem cara que volta e fala assim, cara, eu tava gastando 1/3 Instagram, 1/3 Facebook, 1/3 Google, só que o retorno é todo Google. Porque é o Google, sei lá. Você diz no marketing, no funil, né? Na entrada, né? Não no atendimento. Aí só dele mudar para um canal só, pro Google, porque o canal não tá esgotado, o cara triplica o crescimento do cara. Assim, isso aconteceu várias vezes. Ou, cara, semana que vem, pega 2, 3 pessoas, bota fazer inside sales ou WhatsApp. Aí o cara, volta e fala, putz... Já teve vez de eu falar pro cara, mas por que você tá vendendo assim, você não vende com esse outro modelo de negócio? E daí... eu vejo que o cara fica pensando na hora e depois, 1 mês depois, o cara falou assim, cara, eu fiz aquela mudança lá, eu tô vendendo 5 vezes mais, tendo muito mais resultado e blá, blá, blá. Então, tem algumas coisas que você nem percebe que você falou alguma coisa pra ele na hora que vai gerar esse impacto. Você tá ali só, explorando alguma coisa, né? Isso aconteceu comigo. Cara, teve um membro do G4 Clube. Ele chegou pra mim, Denis, olha, isso ele fez... 3 meses depois teve o evento lá e a gente se encontrou. 3 meses depois. Ele falou, Denis, tá aqui os meus gráficos, tá aqui o meu crescimento, minha receita e meu lucro, no mês antes do gestão, aí teve 2 o resultado do último mês. Cara, ele tinha dobrado o faturamento dele e triplicado o lucro. Aí, obrigado, Denis, você que me ajudou. Aí só que eu não lembrava. O que eu falei pra você, né? Mas deu uma sacada pra ele que, cara, triplicou o lucro dele. Isso é absurdo, né, cara? E eu fico imaginando, assim... E o contrário. Comigo acontece muito o contrário. Às vezes eu tô com um abacaxi lá em algum cliente, alguma coisa, ou mesmo tô com alguma
coisa que eu tô aqui, cara, não sei como é que eu vou fazer isso aqui na Aldas, aqui na consultoria, não sei como é que eu vou fazer isso aqui naquela startup que eu tô investindo. E às vezes a pergunta do cara, Muito isso. ou às vezes alguma coisa que o cara tá fazendo, me dá um insight, eu falo assim, puta, eu vou fazer isso lá. E aí eu falo pro cara, falo assim, bichão, aquilo que você me falou naquele dia lá, eu tô usando e tá dando super certo aqui. Mesmo? E os caras falam assim, caraca, que máximo, não sei o quê, porque eles acham que a gente não aprende. E a gente aprende pra caramba com eles lá, né? Toda a turma tem 1 ou 2 negócios que você fala assim, meu, que sacada brilhante desses caras nesse negócio ou nessa circunstância, né? Isso que eu lembro que você falou que eu tinha dúvida se eu poderia ajudar essas empresas. Quando eu saí da primeira imersão, eu falei pros meninos, cara, 2 coisas. É animal fazer porque eu aprendo um monte. Porque a gente vive o digital e aí quando você vê tem muita empresa fazendo muita coisa legal, né, no offline. Esse é o primeiro. E 2, eu falo assim, cara, dá pra gente ajudar muito o Brasil. Porque o que saiu de cara aqui com os insights bacanas que vão lá levar pra uma empresa que provavelmente não teria acesso a esse conhecimento, porque não consegue contratar uma pessoa, vai demorar pra ela contratar, nem sabe que precisa, a gente vai ajudar muito o Brasil. Total. E eu fico pensando assim, o quantas ferramentas essa galera ainda não usa que poderia estar usando. Você ter um conselho consultivo minimamente muda a história da sua companhia, né? Imagina se a pessoa passou 12 minutos com você, você falou um negócio ali, um detalhe que a pessoa captou, implementou na empresa dela, mas eu fico imaginando, gente, se uma pessoa dessa colocasse uma rotina trimestral, como o próprio Denner da V4 faz, e faz muito bem, de chamar um grupo de pessoas bem diverso para poder se aprofundar no business dele, e cara, gera um valor absurdo. Super. Quase ninguém faz isso bem feito, né? Super. Eu tenho visto mais empresas querendo fazer isso. Muita gente fala assim, vamos fazer mensal. Gente, não faz mensal. Porque o seu time não tá... Você precisa entender se seu time tá pronto também, né? Porque gera demanda. Né? Demais, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então começa cada 2, 3 meses e forma grupos de pessoas complementares. Né? Porque não adianta ter uma pessoa só lá te provocando, que você vai melhorar provavelmente em uma das vertentes. Ter 2, 3 pessoas complementares também ajuda bastante. Até para você entender todos os desafios e priorizar dentro do seu negócio. Tem acontecido cada vez mais que eu vejo, as pessoas estão conscientes, só que tem que ser na hora certa. Né? Acho que tem empresas que ainda não estão estruturadas e não tiram proveito. E aí acho que é o papel de quem faz esses conselhos, de falar, cara, não está na hora, ou não sou eu ainda. Pega um cara que está um pouco mais early, um cara que já, né, que vai te ajudar nessa fase que você está. Qual que é a hora certa, Julian? Cara, é difícil você ter uma regra para definir, acho que é a hora certa, mas eu acho que a hora que começa a aparecer o momento certo, quando você identifica que você tem claramente uma competência que você precisa para o seu negócio, ou seja, você já identificou que tem uma competência, um conjunto de conhecimentos que você precisa e que você não tem. Eu acho que é nessa hora que você começa a pensar num conjunto de advisors, no conselho consultivo, alguma coisa nesse sentido. Né? E aí acho que é o que o Denis colocou. É muito importante a pessoa entender isso, entender quais essas competências, porque isso define o perfil de gente que você vai trazer para o seu conselho consultivo. E não tem problema nenhum você trocar as pessoas ao longo do tempo. Aliás, a gente que é conselheiro e está acostumado a fazer isso, a gente fala às vezes, fala assim, cara, já estou com você há mais de 1 ano e meio, tá na hora de parar. Troca. Né? E o cara fala assim, não, pô, mas tá super legal, agora que, porra, a gente é até amigo, tal, não sei o que. Eu falo assim, não, cara, mas tá na hora de trocar, mesmo, né? Por isso mesmo, porque eu também tô viciado nas mesmas coisas, tô vendo as mesmas coisas que você, e para você poder evoluir, tá na hora de você trocar, botar outras pessoas com outra vivência, porque as suas necessidades de 1 ano e meio atrás já não são as mesmas. Total. Né? Então, por isso que é importante fazer esse rodízio de maneira formal ou informal ali no seu conselho, no seu conjunto de advisors e tal, porque essas pessoas elas vão te ajudando a evoluir cada vez mais. Né? Excelente sugestão. Isso realmente é muito importante, né? Senão, cara, aquele negócio... também tem no seu universo do que você trabalha, né? Na consultoria, cara. Consultor que começa a ficar muito tempo na empresa, cara, vai ficar velho, né? Não, puta, cara, tem que entrar, vamos fazer a missão, vamos arrumar aqui. Exato. Né? Não, a missão vai... O negócio vai mudando, a dinâmica vai mudando, as necessidades vão mudando e você precisa trocar, né? De novo, é aquela história do que não é porque funcionou uma vez que não vai funcionar e o contrário é verdadeiro, não é porque uma coisa funcionou que vai funcionar sempre. Então você precisa renovar isso de tempos em tempos, né? A gente brinca, às vezes a gente tem que demitir o cliente, né? E falar assim, cara, já deu, né?
tira as rodinhas da bike e vai. Ou no limite, troca de bike e compra uma moto, mas aí, cara, não sou eu que vai te ajudar a andar de moto, né? Chama o Denis, chama o Marcelo, chama outro cara, chama outra consultoria, chama um cara, né? Então acho que isso é importante para o cliente, entender essas coisas todas como um conjunto de ferramentas, na verdade, né? Que você vai usando e vai trocando ao longo do tempo. Ô Denis, você que viveu essa experiência uau do Nubank, você que ajudou a implementar, a tornar isso realidade, e em escala, que é um negócio difícil pra caralho, de que forma você tem ajudado as pessoas em relação a isso? Porque elas também sentem muito essa curiosidade, né? Eu acho que todo mundo fala assim, eu quero fazer um Nubank-like. Experiência Nubank-like meio que virou a frasezinha da moda de todo mundo que quer ter uma experiência bacana de atendimento e de jornada mesmo, né? De toda a jornada do consumidor. Cara, a primeira coisa que eu falo é que precisa ser genuíno. Né? Não, tá na moda fazer isso, né? O dono da empresa, o CEO... Na verdade, quer resultado e falar, faz aí porque eu vi que deu certo. Não funciona. Forçado ficar... Tem que ser genuíno. Fake, senão né? O cliente vê. E para ser genuíno, primeiro tem que vir da liderança da empresa. 2, eles precisam entender que é um investimento, né? E vai dar um retorno que não é direto. Vai ser por crescimento orgânico, boca a boca, retenção de cliente, etc. E 3, né, que a Cris fala sempre cara, você precisa contratar pessoas que se importam. E aí naturalmente vai sair, né? Se quiser entrar um pouco mais no detalhe, por fim, não ter processo que burocratize a empresa. Deixar o funcionário que se importa ter espaço de fazer alguma coisa e se ele errar, tudo bem. Né? Testa a próxima. Né? Toma um feedback e testa a próxima. Mas as empresas ficam com tanto medo de errar que elas não deixam o time inovar. Né? Ou estão tão preocupadas só no resultado que a pessoa não tem tempo de inovar. No primeiro livro do Tim Ferriss, o 4-Hour Workweek, ele monta um business que é um suplemento cognitivo. E ele faz esse business 100% online, né? E aí ele começa a contratar os indianos, chineses, não sei quem que eram os suportes que ele contratava para fazer tudo na empresa dele. E tinha uma parte que era a parte de suporte ao cliente. E ele começou a ver que estava dando um trabalho fodido para ele. E ele mostra lá o processo dele de teste, onde ele começa a empoderar. Ele fala assim, a partir de agora, problemas até X dólares, vocês são totalmente independentes para resolverem. Ele começou a criar um processo de hierarquia dentro da empresa dele, dentro de todo mundo terceirizado. E ele chega à conclusão que quando ele coloca problemas para serem resolvidos até um determinado patamar, ele zera o problema, não chega mais nada para ele e a empresa começa a girar sozinho. Eu acho que tem um pouco relação com o que você está falando, né? Dá autonomia para as pessoas resolverem o problema, né? E isso, às vezes, o overhead que você acaba gerando financeiro para resolver esse problema é infinitamente menor do que a burocracia que você vai criar, a percepção ruim, a complexidade operacional, né? Sim, e você vê isso nos números, né? Você deixar o time tomar risco, resolver o problema de verdade, é bem mais barato do que se você criar muito processo. Então, na média, sei lá, uma empresa no setor financeiro, ele demora uns 3, 4 atendimentos para resolver um problema. Lá no Nubank, 90% dos chamados são resolvidos na primeira ligação. Não tem aquele negócio, preciso transferir e falar com o meu gerente, não sei o quê. Deixa o próprio atendente, decidir se faz o que o cliente está pedindo ou não. Entendeu? Algum outro vai errar? Vai. Mas não vai errar ao custo de 3 ligações, né? Que é caro você dar um bom atendimento. E assim vai. E é possível fazer, mas de verdade começa com a alta gestão entendendo isso, trazendo pessoas, né, que entendam isso e que, né, na prática isso aconteça. Né? Então, a gente ir lá e tratar bem nosso time, o time vai ver e vai falar assim que eu preciso tratar meu cliente. E é difícil tratar bem o time sempre, né? Ir lá fazer um agrado, receber para tomar um café o funcionário é fácil. E no dia a dia, né? Como que você garante que a empresa está rodando focado, né, nessa visão que você quer da experiência incrível para o seu cliente e, obviamente, para o seu funcionário também. Cara, você que tocou em empresa com muita gente, assim, como que você dividia o seu tempo entre as pessoas que eram lideradas diretamente por você, as pessoas que estavam abaixo dessas pessoas que normalmente querem falar com você, o skip levels que a gente fala, e versus toda a rotina
estratégica que você tem de reunião, de conversa com outras áreas, com projetos que você está envolvido. Como é que você administrava isso no Nubank, que tinha uma política diferente, assim, eu diria, né? Uma realidade diferente que incentivava muito one-on-ones, conversas, tomava um tempo do caramba, assim. Muito. Cara, eu estimo que 60% a 70% do meu tempo era gestão de pessoas. Tá? Então, o que sobrava desse tempo era para executar coisas estratégicas, né, para pensar, para alinhar, etc. Na gestão de pessoas, o que foi importante conforme o Nubank cresceu foi muito em relação a como que a gente sabe qual que é o tamanho de time ideal de reports. Então, para mim... A relação líder-liderado. Isso. Então, para mim, funcionava bem, todo mundo falar de 6 a 12. Né? Para mim, funcionava bem com menos, com 6. Uhum. Por quê? Porque eu tinha times muito grandes. Né? Tipo, na última época, metade do Nubank reportava para mim. Diretamente, Caralho, fora os indiretos. Loucura, né? Da porra, né? E, obviamente, atendimento tem bastante pessoa. E aí, quando você fala assim, cara, se eu tiver 12, eu não tenho tempo para criar as rotinas para falar com todo mundo, que é importante. Então, eu sempre trabalhei com menos reportes diretos. E aí, eu falo assim, como que eu escalo fazer o skip level, como que eu escalo falar com as massas. Né? A gente tinha um dia lá no Nubank, né, o Next Forum, que a gente parava a empresa inteira. Era lembra? Animal esse. Para fazer celebração para o time de atendimento, trazia treinamento, trazia o mágico, o que fosse. Qual era a frequência? Era uma vez por ano. Porque era um evento caro e dava uma mega. Puta era trabalho. Infraestrutura de guerra ali, né? A logística de guerra. Então a gente falou, cara, esse era um evento legal. Uma vez por mês eu sentava com esse time também, lá no fazer o nosso monthly com todo mundo. Também exige o quê? Muito preparo de conteúdo. Como que você vai lá e traz conteúdo de tudo que está acontecendo na empresa de uma forma mastigada e no detalhe certo. E aí, com as lideranças, cada 15 dias a gente sentava para discutir coisas estratégicas ou não. Né? Para ir para a liderança do atendimento, por exemplo, lideranças de times, né, dos squads e assim vai. Então, entender qual é a rotina que funcionava para cada. E a verdade muda muito. Você vai falar, né, com um analista, é muito diferente você falar com um gerente que é falar com um diretor. Então, eu usava muito meu tempo para isso. E a verdade muitas pessoas querem ver o líder presente, entendendo as dores deles, entendendo como que a gente está resolvendo ou porque não está sendo priorizado. Né? Isso é um. E 2, gastava-se muito tempo, obviamente, nos diretos com coaching, né, assim, para desenvolver a pessoa, para ela crescer na carreira, para você entender os desafios dela e ajudar ela a performar. Então, cara, mas era 60% a 70% do tempo disso. Inclusive, comigo, uma das metas que eu era mais cobrado, obviamente, além de resultado, era engajamento dos meus times. Assim, disparado. Cara, engajamento em que sentido? O Engagement Survey, lembra que tinha? Lembra. Que é uma pesquisa, né, para entender assim, o funcionário está engajado ou não. Certo. Então, é uma pesquisa super legal de fazer para você ver se o seu funcionário, né, eles usam até Data Science para ver qual a probabilidade dos seus funcionários saírem. Que é o People Analytics, né? E aí fala assim, pro seu time é ar-condicionado, que precisa acertar a temperatura. Pro seu time é desenvolvimento de pessoa. Pro seu time é dar mais clareza do norte. E assim vai. Então essa é uma pesquisa muito legal de fazer. E era uma das coisas que a gente mais se cobrava na gestão do Nubank. E a gente acreditava muito em transparência. Então cada um pegava o teu papelzinho com o teu resultado e falava, eu fui bem nisso, fui mal naquilo. Entre o time executivo. E era legal, porque você via os desafios e quem poderia te ajudar com aquilo. Práticas, né? O que o cara tinha bem, eventualmente alguma coisa do mal e como é que você podia aproveitar isso. Mas especialmente isso era bom, mas gerava uma cobrança de isso é importante. A gente tá aqui gastando tempo para aprender com o outro. Né? E tem coisas que assim, cara, beleza, isso aqui a gente quer melhorar ou não. Porque tinha coisas que a gente fala assim, cara, acho que é uma má interpretação do time, vamos só comunicar melhor. Né? Sim. Por exemplo, um óbvio que sempre dá quando a empresa cresce é a cultura tá mudando. Óbvio. Que os processos de tomada de decisão vão mudar. Ela deveria mudar, by the way, né? Então, a gente ainda valoriza o cliente, sim, mas a forma de tomar de decisão tem que mudar. Sim. O que eu escuto sempre é... Você tá distante. Eu escuto sempre. Porque a empresa vai crescendo. A pessoa que estava contigo no começo, que você tinha uma rotina mais frequente de conversa, você não pode ter mais... Porque tem gente que acompanha, tem gente que não acompanha, tem gente que é melhor ser operacional e você tem que ir mais pro estratégico. Então isso é um negócio que eu escuto bastante e eu ainda me puno, que eu falo, caramba, tô distante mesmo, eu preciso gastar tempo. Eu sou meio freak com isso, de como organizar meu tempo, como organizar minha agenda. A sua realidade na Aldas
Julian, deve ser bem insana, né? Porque você, Super. cara, o tempo inteiro você tem que estar no estratégico, você tem que, com o cliente, tá vendendo, você tem que você tem que transicionar entre estratégico, operacional e tático com muita frequência, talvez o tempo inteiro, todos os dias, né? Sim. Deve ser muito louco isso pra você, né? Sim, cara, de novo, só sobrevive porque você tem que ter realmente uma baita disciplina na gestão da sua agenda com tudo que você faz com os clientes, nas atividades internas, e é uma coisa que lá, por exemplo, a gente estava discutindo nosso planejamento estratégico e nossos OKRs, por exemplo, um dos meus OKRs esse ano é dedicar X tempo para atividade de gestão da Aldas e estruturação da Aldas, que é foda pra cacete, né? Assim, cara, como é que eu consigo priorizar a atividade interna versus a atividade do cliente, né? E é uma coisa que a gente se cobra lá, em como é que você se organiza para fazer esse tipo de coisa, porque senão é muito fácil você, num negócio de serviços profissionais, não trabalhar no desenvolvimento do seu negócio. Você acaba trabalhando no desenvolvimento de todos os negócios que são acessórios aos seus, todos os seus clientes, e você não trabalha no desenvolvimento do seu, né? Então essa é uma coisa ali que a gente foca bastante. Essa migração do estratégico para o operacional, eu acho que quando você vai para o mundo de consultoria, você se acostuma com ela, né? Você aprende a lidar com ela e como é que você vira essa chavinha. Então acho que é uma coisa de treino. Você consegue treinar e você consegue fazer bem. Eu acho que a dinâmica mais difícil é você saber dosar o seu tempo com cliente, com atividade interna e com formação da sua equipe, porque são coisas que também são super importantes, porque por mais que você tenha equipes que tendem a ser mais sêniores em consultoria, ainda tem muito trabalho de formação, de capacitação, de desenvolvimento de metodologia que você precisa fazer. Então acho que esse é o principal desafio que eu estou vivendo hoje lá, é como é que equilibra esse tempo do lado de cá e não do lado de lá da mesa. Vamos falar agora um pouco assim de ritual, como executivo, como gestor, como líder, na vida de vocês, de organização, de condução. O que vocês têm assim como ritual, que vocês não abrem mão, que é característico seu, que você gosta de se organizar, que você é obcecado por manter aquilo estruturado, bem organizado? Cara, pra mim a primeira coisa é trabalhar a sua vida com a mesma agenda. A agenda profissional e pessoal é uma agenda só, né? Porque isso te dá muita disciplina, né? Então, putz, às vezes você precisa marcar um médico no meio do dia, você quer chegar mais tarde, mais cedo. Cara, se você organizar, é uma agenda só. Tem um evento da escola das crianças. Você que é casado e tem filho e sua mulher é executiva também, né? Exato. Vocês têm que se dividir, né? Então tem uma agenda ali que quando você vai marcar férias, importa muito como que tá a tua vida profissional. Então esse é o primeiro. 2, para mim, é muito de fazer o começo da semana e o final da semana. Parar, olhar como vai ser minha semana, entender se eu tô dedicando o tempo que eu preciso para a coisa certa. Né? E olhar, porque a pior coisa é chegar no final de semana, corri e não fiz o que eu precisava, ou não fui estratégico o suficiente. E, obviamente, fazer isso no final da semana, olhar e falar assim, cara, eu fiz direito? O que deu de errado? O que bagunçou? Cara, O que escapou, né? O que escapou? Então, para você repriorizar a semana seguinte. Então, isso... E também dá uma sensação boa quando você vai bem na semana, de falar, cara, a semana foi produtiva, valeu. Então, para mim, acho que essa rotina aí... E, obviamente, é flexível, né? Tem que ir ajustando, mas essa rotina aí eu não abro mão, não. E quais são as reuniões que você gosta de fazer? Quais são as mais importantes? Você não precisa falar todas, assim, cara, eu gosto de fazer uma reunião, que eu gosto de olhar isso. O que você tem de reuniões que estão ali no seu top 2 que você não abre mão? Cara, a primeira que eu mais gosto é com os pares, né, ou com a diretoria executiva, rapidamente, reunião curta, bem objetiva, de, cara, o que são as principais coisas que estão na cabeça das pessoas? Ou porque eu vou lançar alguma coisa que vai ter um impacto na organização, ou de, cara, tem uma dor aqui que pode ser grande, né? Porque acho que coloca na página a empresa como um todo. Ele acaba com, né, aqueles silos, etc. E assim, no dia a dia, cada um vai para tocar a tua área e você acaba perdendo isso. Essa é uma. 2 é quando a segunda, que é quase que logo depois dessa, assim, né? Dá uma... Uma é de manhã, outra à tarde. Que é você ir com seus diretos e falar, cara, como que a gente vai tocar a semana? O que tá acontecendo no contexto de empresa? Muda algum direcionamento ou não? Né? Porque, cara, se você tá alinhado com teus sócios, teus executivos, com o resto dos executivos, e depois seu time tá alinhado com você, quase tudo flui. Você faz junto, todo mundo junto. Todos os seus diretos numa reunião só. Tipo, tem um pouco de troubleshooting, aconteceu alguma coisa semana passada que a gente precisa resolver, tá com uma dor, etc. Mas muito mais, cara, e aí? Né? Bacana. Qual que é o norte? Mudou alguma coisa ou não?
e vambora aqui que a gente precisa fazer para entregar essa semana. E você, Julian? Cara, acho que hoje a dinâmica é um pouco diferente ali, né? Acho que quando eu tava numa posição parecida, tocando um negócio especificamente, era uma dinâmica mais ou menos como essa. Eu gostava de ter a segunda-feira as minhas reuniões de Ops, que eu chamava. Então, chamava as diferentes áreas, os assuntos específicos. Então, eu gosto muito desse negócio de cadência. Então, uma coisa que a gente implementa com todos os nossos clientes. Nossos horários com os clientes, eles são fixos e recorrentes. E os assuntos são pré-definidos e são repetidos. Né? E isso ajuda muito na dinâmica de trabalho. Isso cria uma disciplina, ensina uma disciplina para o cliente que ele também utiliza nos negócios deles depois. Então essa é uma coisa. Mas uma coisa que, sim, alguns ritos que parecem bobos, mas para mim são super importantes. Então, assim, cara, eu não sou um cara que já acordo a 1 milhão por hora. Então eu gosto de manhã ter mais tempo para limpar as minhas coisas e as atividades que eu vou precisar de preparação mais mental ao longo do dia. Então essa é uma disciplina que eu tenho logo pela manhã, né? Outra é assim, cara, pode acontecer o que for, eu paro para almoçar. Uma coisa super básica, mas eu paro. É um horário que posso ter uma reunião no almoço, posso fazer alguma coisa, mas eu não fico naquela maluquice de pula e não sei o que. É uma coisa, para mim super, super básica. E uma prática que eu fui desenvolvendo, acho que com o negócio de consultoria e que eu faço muito e que funciona para mim eu geralmente passo pela manhã para as pessoas que são pessoas-chave que estão interagindo comigo no projeto e eu faço uma pergunta. Te devo alguma coisa? Te devo alguma coisa? Te devo alguma coisa? E eu pergunto assim, tô te devendo alguma coisa? Ou tem alguma coisa que você precisa de direcionamento meu para você destravar a sua pauta? E muitas vezes a resposta é não, tá tranquilo e tal, mas às vezes aparece alguma coisa. Eu falo assim, putz, cara, preciso de alguma coisa aqui. E daí às vezes esses 5 minutos que você endereça com a pessoa, eles destravam um trabalhão dela ao longo do dia ou mesmo ao longo da semana. Então essas são alguns truquezinhos que eu acabo utilizando lá. Tem um que eu aprendi na fábrica do meu pai, que é muito parecido com isso. Que é você simplesmente gastar 15 minutos, separar 15 minutos para andar pelo escritório. Isso é uma coisa que eu aprendi desde novo também, assim, até porque eu sou um cara inquieto, eu não consigo ficar muito tempo parado. Então, que é circular. E disso sai nossa, ele tá presente, mas especialmente alguém te puxa. Fala, cara, já que você tá aí, e melhora a comunicação. Tá bem legal. E uma coisa que eu me policiei, né, que assim, a gente teve uma pessoa que falou pra mim, cara, informação não tem perna. Então, se ela não chega, vai atrás dela, né? E às vezes, hoje em dia, é muito mais fácil você pegar a mensagem e mandar alguma coisa pra perguntar pra pessoa. Eu me policio pra falar assim, não, eu não vou perguntar por texto, ou não vou perguntar não sei o que lá. Eu vou até lá perguntar pra pessoa. Uhum. E eu vou lá, levanto e pergunto alguma coisa. Porque às vezes esse processo de você ir até lá e levantar já gera um insight diferente na discussão com o cara que você não teria se você fosse ficar ali trocando mensagem. Às vezes você acha que vai ser mais rápido trocar mensagem, e quando você vê, você tá meia hora trocando back and forth mensagem e não resolveu o diacho da situação, né? Então essas são algumas dicas bobas, assim, mas que fazem muita diferença. Eu sou obcecado por agenda, né? Então eu sempre, quando eu vou começar a semana, eu dou uma revisada na minha agenda. E depois eu fui descobrir, né? Mas eu já faço isso há muito tempo, que o pessoal dá um nome para isso, chama Zero Call, onde você bloqueia 100% do seu horário para tudo. Então, se você tem um bloco ali que você vai fazer tarefa, você bloca 2 horas. Então, toda a minha agenda ela é sempre 100% blocada com uma semana de antecedência. Obviamente que isso gera efeitos colaterais, né? Se um dia você precisa improvisar durante a semana e não dá espaço, então você tem que desmarcar alguma coisa. E eu sempre fiz o olhar para trás. Então, eu pego minha agenda, eu categorizo ela entre as principais atividades que eu tenho, one-on-one, funding, blá, 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 blá. Eu uso 10 categorias e aí eu começo a contar quanto tempo eu tô gastando em cada uma dessas coisas. E invariavelmente tem alguma coisa que tá saindo fora do eixo. E eu sempre sonhei em ter uma ferramenta para fazer Calendar Analytics, que nunca existiu essa porra, e recentemente surgiu uma ferramenta chamada Time Tackle. Vale muito a pena vocês entrarem, é um plugin que você coloca no Chrome, e todo novo evento que você faz, você categoriza entre essas 10, e ela te mostra quanto você está gastando de tempo em cada coisa nas mais diversas, nos filtros que você tiver. Então, eu deixei de fazer isso com uma frequência de a cada 3 meses que eu fazia,
só para ter mais ou menos um insight, e agora você começa a olhar isso em tempo real e nem toma seu tempo, porque ele identifica o que você coloca no título. Então, se você coloca o one-on-one, ele já sabe que tem que entrar na categoria one-on-one. Legal isso. Então, essa é uma ferramenta que eu adotei de um hábito meu, que se tornou meio obsessivo assim, em relação a isso. E uma que eu acho que é sempre game changer, que eu adoro fazer em todas as esferas, tanto quanto operacional, quanto mais alto nível, que é fazer retrospectiva, né? De você ter a rotina de olhar para trás e ver se vocês estão no curso certo, o que vocês estão fazendo de legal, o que pode arrumar. Isso força muito a comunicação do time, das pessoas começarem a ter quase que uma terapia coletiva, né? Queria saber de vocês, e o que vocês de ferramenta vocês usam, assim, que vocês gostam? Você falou, lembrei de uma que a gente usava no Nubank, que era muito, muito boa. E assim, colocava uma responsabilidade no dono da reunião muito positiva também. Que era simplesmente, no final da reunião, falar de 0 a 5, o quão produtiva foi essa reunião. E todo mundo que estava lá, né, a gente fazia na lousa, ticava onde estava. Porque aí o cara, quando ele começa a olhar que tá indo para a esquerda, pro 0, ele já fala, cara, ou eu faço um e-mail ou uma conversa, ou eu penso melhor no que eu quero trazer para essa reunião. Me estruturo melhor. Cara, essa é linda, porque a pior coisa que tem é quando você vai numa reunião... Que poderia ser um e-mail. Poderia ser um e-mail, ou que não fica bagunçado, etc. Então, cara, trazer eficiência para outras ferramentas, obviamente. Pauta, que muita gente não faz pauta para reunião, que me deixa maluco. Quem precisa estar e quem é opcional. E no final cara, quão produtivo foi. Putz, isso muda, né? Até engaja mais as pessoas a falar, cara, tô numa empresa que as coisas fluem e eu tô usando o meu tempo bem aqui. Eu gosto muito me dá pavor reunião que você senta para discutir o que vai discutir. Isso, cara, me dá pavor. Eu gosto do hábito, o meio termo de Amazon, que você produz uma ideia, distribui para todo mundo, dá tempo para as pessoas lerem antes da reunião ou durante a reunião. Ó, galera, 10 minutos, leiam. Porque normalmente as perguntas que são feitas são perguntas que já foram respondidas na porra do documento. Então torna a reunião muito improdutiva. Então isso eu acho um negócio legal, eu tenho cada vez mais praticado dentro da Clivo. E é sempre o desafio de você garantir que todo mundo faça isso, né? Eu tenho feito isso em alguns conselhos, que é pedir para a empresa mandar o material antes, Sim. que já ajuda. E aí, muitas vezes, os conselheiros não leem. Aí isso é mega improdutivo. Aí, assim, ó, manda um sheets com o nome da empresa, do conselheiro do fundo, e fala para as pessoas colocarem as perguntas que tem do lado, e você responde antes da reunião. Sim. Aí, quando você abre aquilo, metade está respondido, e aí chega na reunião, o cara, não, mas e aquele número financeiro? Cara, isso aí é antes. Aqui a gente tá para falar de coisa estratégica. Então você gasta metade de um tempo super valioso discutindo... Explicando o material. O material, E isso é legal porque tem ferramentas, né, para facilitar a vida do conselho. Então tem alguns conselhos que a gente usa aquela Atlas, que é uma ferramenta de gestão, e ela facilita esse tipo de coisa, isso que é você receber o material antes, fazer pergunta antes, e daí o executivo já responde essa pergunta. Então tem algumas ferramentas que facilitam esse trabalho do conselho. Essa é uma prática que a gente tem usado na maior parte dos conselhos, que é circular o material antes, receber perguntas antes e usar o conselho para responder as perguntas, e não necessariamente para discutir o material, né? É óbvio que muitas vezes você acaba entrando em alguma discussão do material, mas ele facilita muito. Uma ferramenta que meio que virou parte da minha rotina, assim, que eu tô apaixonado, é o Miro.com. Que ele é um whiteboard que você faz o que você quiser lá dentro. Ele tem desde mapas mentais e tal. Mas você pode, cara, jogar URLs, você pode construir qualquer estrutura. E ela não tem fim, isso é o que é mais legal. Então você pode criar fluxos para você discutir em grupo, é muito legal. Ela permite votos, é um negócio absurdo, assim. Virou meio que core nosso da Clivo. E essa semana, o Vitor, que trabalha comigo, ele compartilhou, falou, cara, tava revendo um pouco as ferramentas e tal. Lá a gente usa a Asana, assim, para organizar um pouco das tarefas em time. E ele falou assim, cara, dá uma olhada aqui na ClickUp como tá. Acho que é ClickUp, se eu não me engano. Tá absurda essa ferramenta, porque ele incorporou o Slack, ele incorporou o próprio Asana, que é a gestão de ferramentas, e ele incorporou o Miro. Então você tem tudo ali orientado a algum contexto. Você tem atividades, você tem base de conhecimento, visual em whiteboard e texto e textual, tudo em uma ferramenta só. Então eu falei, cara, tá impressionante essa ferramenta, vale a pena dar uma olhada também. Tá bem rica.
Cara, eu confesso que eu sou ruim pra esse tipo de coisa. A gente acaba não usando muita ferramenta. Eu tô mais nas coisas super basics, né? E-mail, calendário. Eu ainda uso caderno pra caramba, né? E essa disciplina. Mas acho que é legal você experimentar com esse tipo de solução pra ver o que funciona pra você, né? E o que funciona no dia a dia. E é engraçado, a ferramenta é quase parte da cultura, né? Porque eu lembro que eu tentei levar o Slack para algumas empresas e não pega. Não vira, né? Por quê? Porque o diretor lá fala, não vou usar, eu uso o WhatsApp. Aí ninguém vai usar, todo mundo usa o Aí WhatsApp. ninguém entra, ninguém usa, né? Mas você vê quando a empresa implementa direito, especialmente quando a empresa é grande, tem um benefício muito grande de melhora de fluxo de comunicação. Sim. Eu acho que tem um erro, assim, que é cabal, é de você ter um problema na companhia e você achar que o problema está na ferramenta. E aí você entra num ciclo de querer trocar a ferramenta, e aí você bota a ferramenta e não resolve o problema. Aí você falou, não, essa ferramenta não presta, aí você passa para a próxima. Eu, em começo de carreira, caí nesse erro algumas vezes, e ainda vejo algumas pessoas tentando cair nesse erro. E muitos dos nossos mentorados lá no G4 às vezes caem nessa. Sim. Porque fala assim, pô, eu vou usar aqui o Salesforce porque tá todo mundo falando que é o bom, vai no Salesforce. Aí passa 1 ano, 2 anos, o Salesforce aí descobre que não é, ele troca, daqui a pouco ele tá no 3º, 4º CRM, sendo que o problema é o processo dele e ele não olha a ferramenta, então como é que você quer cobrar se as pessoas não usam, né? Cobra muito input do time, né? Muita ênfase no processo daí, né? Então, tipo, CRM especificamente é um negócio que é clássico, né? A turma fala assim, não, mas eu quero ter tudo no CRM. Tá, e você vai fazer o que com isso? Que você Exato. vai pôr lá. Porque se você não analisar o que tá lá, não adianta nada. Você tá tirando tempo da tua equipe comercial e de tempo valioso da equipe de atendimento para imputar dado que não vai ser utilizado para nada. Então, né? Mas se não tiver tudo, eu não vou saber o que tá acontecendo. E você precisa saber tudo o que está acontecendo, né? Então, é importante... Tem esse mito, né, de achar que você ter que ter informação é bom. Não, eu quero ter todo tipo de informação porque vai que eu preciso de... Isso é um mito, né, cara? Não, é mais do que um mito. Tem um que é o analysis paralysis, né? Que a gente brinca, que você fica paralisado na análise. Você tem tanta informação, você tem tanta coisa para olhar, que o próprio processo de análise te gera uma complexidade tão grande que você não sai dele. Você fica paralisado pela própria análise, né? E outra coisa que eu descobri é, quanto mais dados você tem, maior chance de errar a análise. Porque o pessoal, o negócio é, você precisa ter o dado para analisar. Mas o que eu já vi de times tomando a decisão errada, porque ele interpretou o dado de uma forma errada. Então, muito dado é ruim por causa disso também. Cara, pensa em time comercial. É funil de venda, são poucos dados que você precisa. Que realmente vão ter um impacto. 80% do impacto é de 20% das métricas. Sim. E você precisa descobrir quais são elas para o time não se perder ou tomar a decisão errada. Aí o cara vai lá, tá até otimizando o negócio. Só que é um negócio mega pequenininho. É foda, é verdade. Galera, valeu, foi demais o papo. Acho Show. que a gente conseguiu dar um pouco de contexto dos principais problemas, falamos um pouco, demos algumas soluções também, acho que foi bem rico aí pra galera. Queria agradecer e abrir para vocês darem uma mensagem final aí de vocês. Vai lá. Bom, acho que primeiro agradecer, super bacana, obrigado pelo espaço de novo, né? Sempre que achar que a gente consegue ajudar, estamos aqui à sua disposição para participar novamente. Cara, pra turma que me acompanha lá, né, é só deixar os canais de comunicação, é o @JulianTonioli. Vou botar o link aqui embaixo também. Que é o Insta lá, e o da Aldas, que é o @Aldas_. Então acompanha a gente lá, tem bastante conteúdo, tem bastante pergunta, agora vocês já sabem que a gente responde tudo. E é isso, acho que super legal poder trocar com a turma e explicar um pouquinho, abrir um pouco o capô do que a gente faz ali no G4 nas mentorias. Valeu. Bom, obrigado de novo aí pelo convite. Um prazer aqui, ainda mais ver a evolução do seu podcast. E acho que a mensagem para todo mundo é, cara, todo mundo tem desafio, né? Acho que o importante é escolher o que mais vai ter impacto no seu negócio e buscar as ferramentas, né? Ou pessoas que possam te ajudar com isso. Talvez seja o G4, talvez seja o canal do Julian. Tem vários, né? Mas o importante é a gente não se inibir aí, ficar só pensando no problema e não correr atrás da solução. Total. Valeu, Denis, valeu, Julian. Galera, você que ficou aí até o final, vai estar aqui na descrição o link para você segui-los. Todos produzem conteúdo, tem um vasto conhecimento sobre temas bastante diversos, acho que vale a pena acompanhar e seguir. Não preciso nem falar
que se você quiser fazer mentoria com essa turma aqui, você pode estar na próxima imersão, é só você entrar lá no g4educação.com. Essa é o curso é o Gestão 4.0 Imersão e Mentoria. Mas existem diversos outros cursos online. É só falar que você veio do Excepcionais e também colocar o seu cupom lá no finalzinho, se for um curso digital, que você vai ter um desconto. E também, não se esquece, se você está precisando de alguma coisa em marketing digital, tem a v4.company. Entra lá no site, eles fazem uma avaliação gratuita para você e você vai entender o que você está perdendo de oportunidade no seu negócio. E não esquece de se cuidar, né? Cuidar da sua saúde, cuidar da sua cabeça. O Espaço Volpe está aí para te dar essa estrutura. A maioria das pessoas que vêm aqui acabam passando lá no Espaço Volpe, porque ele te coloca no eixo e te ajuda a produzir mais para o momento de vida que você tiver. Então, entra lá, espaçovolpe.com.br, fala que veio do Excepcionais. Um beijo para você e até a próxima semana. Até mais! Tchau, pessoal!